Fala galera, beleza? Então agora aqui a ideia é fazer uma estante. Então vou aproveitar resto de madeira, os material que eu tenho para fazer. É uma estantezinha que vai ser mais para amontoar umas coisas que não tem uso, mas que se ficar espalhada não acaba ocupando um espaço desnecessário. Então a ideia é fazer uma prateleira com vários andares. Só que vai ser, digamos assim, vou tentar fazer diferente, porque vai ser tipo cada partição dela vai ser opcional remover. Então eu vou começar fazendo só de baixo, e em cima da de baixo eu vou fazer uma outra e uma outra. A ideia é fazer umas 2 ou 3 partições para colocar coisa que eu não uso mesmo e a gente acaba acumulando. Mas até que se dê um destino, pelo menos fica um pouco mais organizado. Beleza? Então eu vou postando fotos do processo. Então aqui eu já comecei a montar, por assim dizer, a estrutura da prateleira. Então no caso aqui, ó, essas madeirinhas aqui, os pezinhos, por assim dizer, da prateleira, ela vai ter a única função do que? De impedir que ela desça para baixo, ok? Então eu optei por fazer desta maneira assim, eu cortei a diferença aqui justamente para que esse sarrafinho ele encoste na madeira. E daí eu vou fixar ele nessa travessa. Então a função dessa madeira do pezinho é pedir que ela desça para baixo. O que vai manter essa prateleira fixa na parede vai ser o seguinte. Eu já cortei aqui bem justo. Então diferença milimétrica, até teve que forçar um pouquinho para ela entrar aqui. Já cortei justo. Como ela está bem justa, depois eu só vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, eu vou colocar tipo um pedacinho de madeira assim, e vou parafusar com um parafuso e uma buchinha aqui, porque isso vai manter esse sarrafo preso, ou seja, ele não desce para baixo porque os pezinhos vão estar sustentando, e ele vai manter firme na parede porque vai estar travado tanto desse lado quanto daquele. Se quisesse, poderia fixar todo, fazer esse processo que eu vou colocar só nas beiradinhas, fixar esse sarrafo todo na parede. Mas a ideia, eu acredito que isso aqui vai ser meio que provisório. Futuramente eu pretendo mudar, mas por enquanto eu vou ter que fazer para dar uma organizada aqui nas coisas. Mas é isso aí. Então eu já cortei o sarrafo daqui, o da frente. E depois eu vou colocar umas travessas entre eles, depois para finalizar o primeiro lance de prateleira, por assim dizer. Aí depois é só decidir o que vai ser usado na superfície aqui para tampar. Não sei se vai ser MDF, eu tenho umas outras madeiras ali sobrando também. Mas na sequência eu posto a continuação. A estrutura básica de sustentação agora já está montada, mas não está fixa. O que eu fiz aqui? Primeiro eu coloquei as 2 travessas da frente e de trás lá. E posicionei exatamente onde queria, no nível também, né? Utilizei o nívelzinho aqui, para colocar no nível, ok? Então a partir disso eu determinei os cortes desta outras travessinhas de fixação, que é justamente o que vai prender essa da frente e na de trás. E para fixar, então eu precisava fixar lá atrás. Eu removi ela, eu vou remover aqui para vocês verem, e fixei essas 3 travessinhas aqui. Só que aqui na frente não está preso. Voltei no lugar e fiz o quê? Coloquei no esquadro. Então agora aqui essas travessinhas está perfeitamente no esquadro. Então eu poderia já fixar aqui, beleza, estaria praticamente pronto. Mas só deveria fazer isso se a madeira que eu for utilizar aqui em cima, como digamos, o tamponamento ou a superfície, fosse uma madeira grossa. Então, como eu tenho uma chapa ali que é um pouco mais fina, e talvez eu use elas, então é interessante que eu coloque um reforço extra aqui no meio, que é justamente essas travessinhas que eu cortei. Então elas estão exatamente na medida aqui, ó.
Então, colocando aqui, a madeira que eu for utilizar aqui em cima não necessariamente precisa ser uma madeira tão reforçada, porque esse reforço extra aqui vai impedir que ela empene, por assim dizer. Então eu vou colocar, mesmo que eu utilize depois uma chapa mais grossa, já fica bem reforçado. Então agora aqui o processo é o seguinte: coloquei no esquadro justamente para saber exatamente a medida que eu precisava cortar esta e esta. E agora eu vou remover, eu vou fixar essas travessinhas aqui fora, com essa parte aqui fora, que eu vou até tirar para vocês verem. E depois eu volto lá e faço a fixação final, que no caso daí vai ser simplesmente nestes 3 pontos aqui. Então agora aqui, ó, eu consigo remover essa parte. Okay? Então novamente, utilizando o esquadro, eu vou fazer a fixação. Acho que eu posso deixar por aqui. Então agora aqui é a parte do processo de fixar essas travessinhas. Essa é a maior. Então eu vou fixar elas aqui. Uma aqui e uma outra no outro pedaço. Volto e faço a conclusão dessa primeira etapa, que é a finalização da primeira prateleira. Ok? Eu já montei externamente aqui o que eu precisava fazer, que é no caso a colocação dessas 2 travessas que estão assim. E agora eu vou só colocar lá e mostrar o processo de finalização, que é a fixação da parte da frente nessa parte de trás. Lembrando que eu estou utilizando algumas ferramentas, como parafusadeira e furadeira sem fio. Então, apesar que eu tenho bastante espaço aqui, mas eu estou trabalhando só nesse canto aqui. Então, se tivesse fiação, essas coisas não seria interessante. Isso aqui já agiliza em muita coisa. Então, agora é só voltar essa parte lá para o canto. Agora, nessa hora, você faz uns ajustes finais, porque depois que fixar, aí já não tem mais o que se fazer. Então, a questão de esquadro, nem eu, no outro vídeo, estava montado. Como eu disse, eu coloquei em esquadro, retirei e voltou. Está perfeitamente no esquadro de novo. Talvez um ajustezinho ou outro, ó, saiu um pouquinho coisa mesmo. Entendeu? Então, quando precisar movimentar, como foi o caso aqui, retirar e voltar no lugar, uma vez que esteja no esquadro, não tem porquê, não tem como dar errado, entendeu? Isso. Só uma coisinha de nada. E aqui também coisa de meio milímetro. Ou seja, está aceitável. Então, furadeira em madeira. A maioria dos vídeos, sempre quando eu mexo com montagem de alguma coisa, eu passo essa dica. Vai trabalhar com madeira, parafuso, evita de colocar o parafuso diretamente assim na madeira. Eu digo, pegar o parafuso e já tentar fixar uma tábua na outra. Sempre quando for na questão, ainda mais de entrar assim no sentido da fibra da madeira, utiliza uma broca mais fina que o parafuso para ele entrar. Se fosse ser bem rigoroso na questão de falar, vai perder um pouco de resistência. Vai, mas com isso você diminui a chance da madeira abrir. Se a madeira abrir, aí sim perdeu a resistência total. Então fica aí a dica. Sempre faça uma furação antes, com uma broca um pouco mais fina, e depois você coloca o parafuso.
Então, o que vai faltar agora para concluir é a superfície aqui, mas como eu disse, agora aqui, ó, no cantinho da parede, eu simplesmente coloco uma travessinha aqui e coloco um parafuso com bucha na parede para prender o cantinho. Para que impeça o que? Se a prateleira forçar para frente de alguma maneira, apesar que não, também o nível, a força é sempre para baixo, ele impede que a prateleira venha para frente, o que eu acho muito difícil de acontecer. Mas eu vou fazer isso. Então agora aqui, então, depois é só determinar o tipo de material que eu vou utilizar aqui em cima. Então, na questão daquilo que eu falei, de ter colocado isso daqui no meio, isso daqui já é um reforço que me possibilita colocar qualquer tipo de material e obter a mesma resistência. Então, sem erro mesmo. Então, digamos que essa primeira partição de prateleira já está feita. Então, no caso, como eu mencionei, que eu tinha algumas coisas que realmente estava parada, que não estava usando e estava ocupando espaço. Então, a maioria delas estão ali embaixo, coisa que usa com raridade mesmo. E, ao mesmo tempo, eu já consegui aproveitar um espaço ali, porque ali já tem coisas que eu utilizo no dia a dia. Então, por exemplo, tem alguns trabalhinhos, alguma coisa, então já fica de fácil acesso. Mas a ideia é fazer pelo menos mais 1 ou 2 lances de prateleira neste esquema. Beleza? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?